E aí, eu me chamo Ian, moro aqui em Madrid. Tô aqui gravando mais um vídeo hoje. Dessa vez aí eu vou contar pra vocês coisas que eu aprendi trabalhando na marcenaria, na tapeçaria, né? Confeccionando móveis, confeccionando peça de joia, de suporte de joia, né? E tudo mais, né? Expositório, né? Para colocar joia e tudo mais em joalheria. Que foi um trabalho aí, o meu primeiro trabalho, assim, a largo tempo que eu encontrei aqui na Espanha, né? Eu encontrei ele aí em fevereiro, comecei aí, já tem um mês já nele. Tô gostando pra caramba, meu chefe é fenomenal, o pessoal que trabalha comigo muito bom, sabe? Trabalho antes de ir pra escola, né? Trabalho ali, depois eu vou pra escola. E eu, no decorrer do tempo, eu fui aprendendo algumas coisas, né? Não só na técnica, como análises que eu fiz de um contexto geral, né? Que eu sempre tento tirar a experiência das minhas vivências, né? Tipo assim, aprendizados das minhas vivências, né? E a primeira coisa aí que eu aprendi é sempre focar no próximo passo. Por exemplo, isso eu escutei isso, a primeira vez que eu escutei isso foi do Ernesto Reis, né, que é um major aposentado do Exército, que é o quê? Você nunca pega um objetivo e joga lá na frente, porque senão seu corpo não consegue encontrar a motivação. O que eu quero dizer? Que quando eu ia ali, por exemplo, fazer umas peças ali, tardava ali uns minutos para fazer cada peça, e eu ficava, nossa, para terminar essas 90 peças, nossa, vai demorar demais. E o tempo não passava. E isso eu escutei desse major, mas já passou muitas vezes na minha vida. Tipo assim, de eu estar numa situação que eu quero que o tempo passa e o tempo não passa, né? Quando eu tirava quarto de hora no quartel, quem serviu sabe do que eu tô falando, o tempo não passava de jeito nenhum. Então eu tentava o quê? Gamificar, transformar em um jogo o quarto de hora. Então o quarto de hora era 2 horas, que você ficava em pé ali com um fuzil, só você, sua cabeça e Deus. E eu ficava ali, pô, beleza, agora foi tantos por cento, agora foi tantos. Beleza, próximo 20 minutos, tal coisa. Esse tanto de tempo é equivalente a quantos minutos no futebol. Eu ficava fazendo esses jogos, entendeu? Sempre focando na próxima. Ah, não, beleza, só mais 30 minutos. Não, só mais 15 minutos. E o tempo é passando, entendeu? Porque o cérebro gosta dessa motivação. O cérebro gosta de ver que você tá fazendo um trabalho e tá dando algum resultado, né? Então, eu escutei desse major, eu tive essa experiência no quartel e agora eu tive na tapeçaria, né? Porque eu percebi que quando eu tinha, por exemplo, para fazer 9 peças, eu fazia no tempo médio de, por exemplo, 2 minutos e meio. Quando eu tinha que fazer 9 peças de uma cor e de um suporte, né? De um tamanho de suporte. Fazia num tempo rápido. Quando era pra fazer assim 90 iguais, eu tardava mais pra fazer as mesmas 9. Entendeu? Por quê? Porque eu, assim, claro, sempre tardava assim 5 segundos a mais, né? 10 segundos a mais. Por quê? Porque você não tava ali no tesão pra terminar o trem. Porque você não via lá na frente. Aí quando eu comecei o quê? Deixar ali as peças ali, sei lá, deixar só de 10 em 10, deixar 10 aqui e as 80 atrás. Nem tô vendo as 80. Tá, terminar, pum, terminei. Depois comecei a marcar no tempo, ó, próximo vou terminar tanto. Pum, terminei, entendeu? Então isso foi um aprendizado aí que eu peguei, né, do quarto de hora, né, tanto que agora, pô, todo tempo assim passa voando pra mim, né? Quem serviu e tirou o quarto de hora sabe o que eu tô falando, tirar a guarda, né? O tempo não passa, então esse aprendizado aí de você sempre focar no próximo passo e não, tipo assim, ao invés de, por exemplo, pô, sei lá, você não gosta do seu trabalho, ou que seja, seu trabalho, só quer que seu trabalho passe, isso é normal. Você termina o trabalho às 5 horas da tarde, você entra 8 horas da manhã, você vai pensar, nossa, até 5 horas, até 5 horas. Só que se você pensa, não, até o almoço, pô, o almoço tá chegando. Ou se você pensa, ah não, até 11 horas da manhã, ah não, tal coisa, o tempo passa muito mais rápido. Então esse é um aprendizado aí, o primeiro aprendizado aí que eu tive ali fazendo peça ali, né? O segundo ali que eu tive foi que cada trabalho é feito no seu lugar. Como assim? Quando eu vou tapeçar, quando eu vou montar a peça de suporte, eu tenho um lugar para fazer. Quando eu vou montar uma peça maior, eu tenho outro lugar para fazer. Quando eu vou montar o expositor, né, que é onde você coloca tipo assim, o lugar onde vão ficar os expositor, o suporte de joia, né, maior, já tinha outro lugar. Quando eu ia pintar, era outro lugar, no outro lugar. E eu ficava pensando, por que não faz tudo no mesmo, tal, não sei o quê. Só que, cara, isso de você determinar um lugar para fazer cada coisa é a melhor coisa que você faz para a sua produtividade, entendeu? Seu cérebro já encara que quando você chega ali, é aquilo ali. Então, ao passo de que, por exemplo, se você encarou que o seu notebook é onde você vai trabalhar, seu cérebro, quando você entrar ali, você já vai, beleza, vou trabalhar. Só que se você junta muita coisa num só lugar, meio que seu cérebro fica perdido, tipo assim, o que que eu faço agora? Então, isso é uma coisa aí que é bom de se analisar, de você criar micros ambientes, você criar lugar para fazer cada coisa, entendeu? De você criar, por exemplo, a cama para dormir, o notebook que você usar ele para trabalhar, você vai mexer no celular, distrair, você bota uma cadeira no outro canto do quarto, né? Entendeu?
E vai criando esses microambientes que quando você chega lá já é automático o que você vai fazer. Então já teve vez, por exemplo, eu for lá fazer um outro trabalho, pra eu montar umas pecinhas que você coloca no suporte, né, que é onde realmente a joia fica segurada, eu montar no lugar que eu fazia as peças mesmo, né, e eu chegar lá e começar a preparar o ambiente como se eu fosse fazer a peça. Depois eu cliquei, não, vou fazer as pecinhas menor, entendeu? Porque aquele já estava condicionado a fazer aquilo ali naquele ambiente, né? Então, essa parada de você cria um sítio para um lugar, você cria um lugar para cada coisa, isso é importantíssimo, né? Para todos os quesitos, né? Tipo assim, pô, academia é academia. Sua cama é sua cama. É para isso. Sua cadeira dali de cadeira do lazer, cadeira de mexer no celular é ali. Que o ideal é a cadeira mais desconfortável possível pra você não querer ficar ali muito tempo. Seu notebook de trabalho é notebook de trabalho, não é pra ver a Netflix, tá? Entendeu? Então, isso aí é uma coisa muito importante aí que eu acho interessante de aplicar na vida, né? Acho que deu uma ideia do que eu quis dizer, né? Em outros âmbitos da minha vida eu já vi também, já tive umas analogias com isso em outros lados da minha vida, mas ali foi bem enaltecido isso, né? Lá a gente não tem problema nenhum, tipo assim, desmonta tudo que tá aqui e monta ali pra você fazer ali. Você tira tudo daqui e põe ali, não tem problema nenhum, entendeu? Porque o ganho que você vai ter depois, o ganho que você vai ter ali de ter o seu lugar pra fazer aquilo ali, você ter a organização ali, é outro, né? Outra coisa ali que eu reparei é que a gente pega uma habilidade nova e vai de 0 a 100 muito rápido. De 0 a 80, de 0 a 70 ali, muito rápido. Ao passo de que, por exemplo, qualquer habilidade nova ali, você vai assim, claro, existe alguma específica, né? Sei lá, médico, inglês, mas no geral, qualquer habilidade ali, digamos que técnica, qualquer habilidade de fácil aprendizado, né? Que a maioria das habilidades são assim, você pega ali com 20 e pouquinhas horas de prática ali, você já fica melhor que 99% do mundo naquilo ali. Como assim? Você começou a fazer aqui, e eu comecei a fazer as minhas joias, né? Comecei a fazer o suporte de joia lá. E o que acontecia? A meta era 100. Quando eu cheguei lá, já falou, a meta é 100. E eu fiz a regra de 3, ia ser 4 minutos e tanto por peça. Falei, gente, não vou conseguir fazer isso nunca. Porque eu cheguei, as primeiras tava demorando 7 minutos. 6 minutos pra fazer cada uma. E tinha um problema com isso, tinha um problema com aquilo. Com 3, 4 dias, que daria aí o que? Umas 20 e tantas horas de prática, eu já tava ali no automático ali. E com 2 semanas de trabalho, com uma semana eu já tava, as peças que eu tava tardando 6 minutos, já tava fazendo em 4,5, 5 minutos. Com 2 semanas de trabalho, cada peça ali, principalmente das menores, tá fazendo 2 minutos e meio, entendeu? Só que aí, o que acontece? A gente não evolui linear, a gente evolui exponencial. Como assim? A gente evolui aqui, muito rápido, só que depois a gente para, como assim? Eu demorei o quê? 2 semanas para chegar dos 6 minutos aos 2 minutos e 30 por peça, só que para chegar dos 2 minutos e 30 aos 2 minutos, ou a 1 minuto e meio por peça, se possível, é 2 anos, entendeu? Então tem muita habilidade que a gente pensa, nossa, vai tardar muito pra aprender isso, nossa, quanto que eu vou ficar bom nisso, quanto que eu vou aprender a ficar bom em decapar fio, quanto que eu vou aprender a ficar bom em certas coisas, isso, tanto para você aprender uma história geral, ou para você aprender alguma habilidade, só que por um pouco tempo você já fica um mini expert naquilo ali. Como assim? Eu já sei agora como funciona o processo 100% de como é feito um suporte de joia. Quantas pessoas no mundo que sabem exatamente como é que funciona? É uma coisa muito específica. Às vezes você pensa, não, mas onde que eu vou usar isso? Só que, vocês estão entendendo a lógica por trás? Se você pensa assim, porra, Finlândia, vamos pesquisar como que é a história da Finlândia. E você vê ali os vídeos, você dedica ali 3 dias para aprender ali, você vai estar sabendo melhor que a maioria dos finlandeses e 99,9% do mundo sobre a Finlândia, entendeu? Então isso é uma coisa muito interessante, eu acho muito interessante isso de tipo assim, você há pouco tempo você consegue ter uma opinião ali, entendeu? Por isso eu critico muito o quê? Eu acho muito mal quando uma pessoa que não tem um conhecimento sobre algum assunto específico dá palpite com, tipo assim, sai uma notícia e com 20 minutos todo mundo tem opinião formada. Isso não é interessante, entendeu? Não é legal. Eu valorizo tanto quando uma pessoa, pô, eu já conheci gente inteligentíssima, eu já vi gente assim, fora da média, que a pessoa não entende assunto, não, ainda não tenho opinião formada sobre isso, ainda não sei sobre isso e não vou dar opinião, ponto. Entendeu? Então você não precisa de tirar pré-conclusões de uma coisa que você viu agora, que você começou agora, entendeu? Eu não cheguei lá, por exemplo, na marcenaria lá e já no dia seguinte, não, sou um especialista. Mas com 3 dias, com 4 dias, tanto dia, já entendi todo o processo ali. E já consigo explicar isso de uma forma simples para a maioria das pessoas, entendeu? Que provavelmente não tem conhecimento de como funciona, né? Que é uma coisa muito específica.
Só que eu quero que vocês entendam a lógica por trás disso, né? Que não é só de joalheria, é de tudo, entendeu? Tudo praticamente funciona assim. Você consegue ter uma boa base, um bom conhecimento ali e ter uma ideia de o que que você vai... Uma informação, né, se é verdadeira ou falsa, você estudando um pouco ali sobre aquele assunto ali. 20 horas que você dedica numa nova habilidade ali, você fica muito bom naquilo ali. E depois anos, aí que você vai entrar, você vai ficar profissional naquilo ali com anos, né? Você chega do 0 a 80 em 20 horas de prática, em 15 horas de prática. E para chegar do 80 ao 100 é 10 anos de prática, entendeu? Numa coisa específica. Então, isso é uma coisa aí para ficar de lição. Outra coisa aí é que você arrumar o seu espaço de trabalho poupa muito tempo, cara. Você, antes de você preparar o trabalho ali, você organizar tudo certinho ali, como deve ser feito, você tirar todas as distrações, você tira tudo ali que você não vai usar. Você deixa ali o estilete aqui, a pecinha, um plástico que você usa, né, pra colocar a tela na madeira aqui. Você deixa tudo certinho ali, só o que você vai usar, mais nada. A caixa de onde você vai bater o spray de cola aqui, tudo certinho. Isso poupa muito tempo e a produtividade lá em cima, entendeu? Então, você deixar sua mesa de trabalho limpo, você deixar focar, quando você for fazer alguma coisa, algum trabalho, algum estudo, tira tudo aquilo que você não vai usar naquele momento e pronto. Não tem problema nenhum, sei lá, você desmontar sua mesa ali, você tira ali seus itens, você tira aqui tudo, joga pra cá. Quando você for voltar a trabalhar, ou você tem que colocar as coisas ali, você põe ele de volta. Ou já deixa ali, se é sua mesa de trabalho, tira tudo e já deixa ali, entendeu? Isso poupa um tempo do caramba, aumenta a produtividade do caramba, tira total distração. Eu, por exemplo, quando eu começo a gravar vídeo, quando eu começo a trabalhar alguma coisa no notebook, eu que tenho uma janela grandona aqui no quarto aqui, nessa janela, quem sabe como é que é a janela da Europa, né? Tipo uma porta assim, eu fecho aqui, pra eu não ver a rua, pra eu não ver o tempo passar, pra eu não ver o sol se pondo e a noite subindo, pra eu não ver o fulano ali gritando na rua, pra não ter distração, pra não ter nada aqui que não seja o notebook, não tem nada aqui no seu notebook. Mais extensões pra bloquear, outras páginas pra eu não abrir nada. Meu celular tá usando agora pra gravar, só que o celular, enquanto eu tô mexendo aqui, quando eu tô editando, fazendo alguma coisa, tá lá do outro lado da sala. Então, isso de você organizar seu ambiente pra você trabalhar, imprescindível. Não só pra você trabalhar, pra você fazer qualquer coisa que você exige foco e que você tenha que dar atenção àquilo ali naquele momento. Que você tem que aprender ou que você tem que trabalhar. Beleza? Trocar o equipamento, isso é mais barato do que usar ele ruim. Como assim? Quando eu tô fazendo as peças ali, vira um trabalho muito automático. E o que acontece quando você faz um trabalho muito automático? Sua mente devaga. Você começa a pensar em coisas assim, em tudo que é possível, né? Eu começar a fazer conta, eu começar a fazer isso, começar a fazer aquilo. E uma coisa que eu comecei a fazer a conta é, por exemplo, ó, quanto que é minha hora? Tá, minha hora é tanto. Uma peça dessa aqui deve custar tanto. Esse estilete aqui deve custar tanto. O que estava acontecendo? A madeira que fica por baixo, né, de suporte para onde eu vou passar o estilete, a madeira que foi por baixo, né? Ela tava saindo fiapo. E toda vez que eu cortava assim, cai um pouco de fiapo na tela. E se cai fiapo na tela, tem que tirar, porque a tela ela vai grudar no suporte da joia assim, né? Ela vai grudar aqui, a tela vai grudar aqui. E se tiver a madeira, vai ficar um monte ali. Não pode, né? Vai ficar válido, vai ficar ruim, né? Vai ficar cachorro. E aí, o que acontecia? Eu perdia tempo. Eu perdia, tipo assim, às vezes 30 segundos, 1 segundo por peça pra tirar essa madeira que tava ali. E aí eu pensava, quanto será que é uma madeira dessa? Uma madeira dessa custa tanto. Eu tô na marcenaria. Beleza, troca a madeira. Troquei a madeira, já ganhei o tempo ali. Entendeu? Já tô fazendo minha hora que era tanto, que eu fazia tantas peças, já tô fazendo mais peça e, consequentemente, tô aumentando a produtividade da empresa. E comecei a fazer essas contas, com tudo, né? Pra trocar o estilete, pra trocar a madeira, pra trocar a cola, pra trocar o solvente, pra trocar o pano de limpar a tela, entendeu? E comecei a fazer as contas. Pô, que a troca que eu faço aqui, esse item custa tanto. Só que esse item vai me dar 10 segundos a mais por peça, 20 segundos a mais por peça, que vai aumentar a produtividade da empresa, eu vou dar mais resultado pra empresa, né? Então, isso é uma coisa que eu percebi, né? Às vezes a gente fica tentando usar uma coisa muitas vezes, tipo assim, a lixadeira também, quando ia lixar as coisas lá, comecei a fazer essas contas, né? Então tem muita coisa que a gente pensa, não vou trocar agora não, vou usar cachorro mesmo, só que esse trem tá te tomando tempo. Ao passo de que, por exemplo, às vezes você tá usando uma vasilha ruim, e essa vasilha, sei lá, é ruim de lavar, né? E você negligenciando você, por exemplo, comprar uma vasilha nova, né? Isso aconteceu comigo, a vasilha ruim que eu tava aqui, ruim de lavar, eu não comprava nova. Só que aí eu pensei, pô, eu vou comprar nova, vou gastar tanto. Só que eu vou ganhar 5 minutos a mais no dia. Não, claro, para lavar tudo na vasilha não, mas 30 segundos a mais no dia. E isso vale pra muita coisa, né? Muita coisa a gente tem assim, que a gente pode comprar um novo, que você não vai ter dor de cabeça. Tipo assim, você vai gastar ali 3 euros. Você vai gastar um dinheiro a mais pra comprar alguma coisa que não vai te dar dor de cabeça, uma coisa a mais ali. E
mais durável, né? Mais de marca que seja. E você negligencia, entendeu? Eu fui muito assim na minha vida, né? De tirar um pouco de custo ali, de alguma coisa ali, pensando que eu tava ganhando. Só que no fundo eu tava perdendo tempo, tava estressando estressando com aquilo ali, né? Seja com o celular ruim, seja com o carregador ruim, seja com inúmeras outras coisas, né? Então isso aí é uma coisa a se pensar. Muitas vezes o barato é você tentar economizar em alguma coisa, seja algum material, seja algum item, seja algum eletrodoméstico, não é legal, porque você tá perdendo tempo, você tá estressando, você tá jogando o dinheiro fora, né? Dinheiro, digamos que sua hora tem um tempo, né? Sua hora vale um tempo, você vale um tempo, né? Você vale um dinheiro. Então, isso é uma coisa a olhar aí. E a última coisa aí que eu tive é que todo mundo sempre falou assim pra mim: não, europeu não gosta de fazer trabalho, por isso que brasileiro é bem remunerado lá. Não, europeu não trabalha, que não seja. Cara, todos os espanhóis que eu trabalhei ali, que eu trabalho ali, são absurdamente trabalhadores, muitos bons trabalhadores, muito mesmo, entendeu? Pô, os caras dão o gás ali, cara, os caras trabalham de ponta a ponta ali, não descansa um segundo, os caras são muito bons, entendeu? Essa experiência que eu tive com os espanhóis que eu trabalhei, desenroladíssimo, trabalhei com ele que ele é fontaneiro, desenroladíssimo, trabalho agora com uma mulher, desenroladíssimo, sabe fazer tudo e se não sabe já pega lá e aprende na hora, não tem medo, entendeu? E aí muita gente vai conhece, né? Ah, não, tal país não trabalha, tal não sei o quê. Só que isso é uma generalização, digamos que idiota, né? Esse negócio de falar, ah, não, tal nação não trabalha, tal isso, tal aquilo. Cara, existe umas culturas igual os chineses. Os chineses têm a cultura de trabalhar 12 horas por dia, então eles não tem problema nenhum com isso, né? Só que existe gente boa e existe gente ruim em todas as áreas, em todos os trabalhos, em todos os países existe gente boa e gente ruim. Existe o vagabundo e o trabalhador, entendeu? E sempre vai ser assim. Então, não é legal generalizar a gente que trabalha, que não trabalha, que é boa, que é ruim, que é feia, que é bonita por nação, entendeu? Todo mundo tem sua particularidade. A cultura influencia muito, o ambiente influencia demais na construção da personalidade e na construção da pessoa. Mas existe gente, existe exceção e existe o padrão, né? Então, isso é uma coisa aí que... uma anotação aí, né? Muita gente fala, ah, não trabalho, tal, não sei o quê. Mas essa experiência que eu tive aí foi que eles são muito trabalhadores, muito bom, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem a dúvida de vocês, comentem aí experiência que vocês tiveram aí e tudo mais, ideias de vídeo. Muito obrigado pelo apoio. Tamo junto, fiquem com Deus e pra cima.